Salve, salve amigos! Começando mais um Pode mais uma edição e como eu sempre falo, né, nas introduções, é um Pode Mais, leva esse nome porque nós vamos além do futebol, né? Porque todo mundo associa muito a minha imagem, a minha voz, a minha carreira ao esporte. Mas ao criar esse podcast, nós ampliamos o leque de assuntos, já tratamos de vários temas aqui, saúde, educação, música, futebol também. E hoje vai ser um podcast muito especial, porque diz respeito a todo mundo, porque todo mundo tem dente, né? Alguns até já nascem com dente, né? Outros desenvolvem bem cedo, outros perdem bem cedo. E nós estamos aqui com um especialista, o Dr. Ronaldo Silva. Ele é um catedrático da odontologia e vai falar de vários temas, não só de implante dentário, mas de saúde bucal, de congresso que vem por aí, muito assunto legal, e é por isso que eu saúdo. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo. Obrigado, Igor, para estar aqui com você. Para mim é uma honra. E eu gostei desse Pode Mais. Pode mais que a gente vai mais além. Ele tem um poder, né? Muito bom, parabéns. É uma pena, sabe, Ronaldo? Aqui é bem descontraído, viu? O papo é sério, mas a gente leva de uma maneira bem desenvolta, né? Assim, aquela coisa coloquial, tal. Embora às vezes alguns assuntos exijam isso, tal. Sim. Mas o objetivo mesmo é levar para a comunidade, para as pessoas entenderem uma linguagem simples, objetiva, e o mais é porque ele é abrangente, ele abrange vários assuntos. Então, por isso, esse nome Pode Mais. Legal. E quando nós fizemos esse convite, foi pautado muito nessa questão, não só do seu trabalho, do seu mestrado, doutorado, dos seus congressos, pelo fato de você ser um profissional 360. Explica pra gente o que é ser um dentista 360 graus. Olha, isso é uma terminologia bastante empregada hoje nessa questão da odontologia. Igor, eu estou formado já há um bom tempo. Sim. E mais de 3 décadas. E eu, quando saí da faculdade, eu tinha comigo que eu ia trabalhar com implantes dentários. Você imagina que lá atrás você já pensava nisso? Décadas, exatamente. Tanto é que eu comemorei agora 31 anos de implantes dentários. Olha. E eu estou formado há 35. Então, com 4 anos de formado, como eu comecei muito novo, com 4 anos de formado, eu tive sim alguns curadores, mentores, que fizeram com que minha carreira fosse mais acelerada do que a carreira de um profissional da época. Então, isso eu tenho comigo, que eu deveria propagar isso no futuro quando desse. Ok. Então, eu fui caminhando na minha odontologia até que eu me tornei realmente doutor. Eu adquiri o título de doutorado com a nossa USP, querida USP aqui de Ribeirão Preto. Aliás, só um adendo, né? Muita gente fala doutor para qualquer um, né? Nem todos são doutores. É um fato. Tem um amigo meu que eu fico indignado às vezes com isso. Ô, doutor, peraí, qual o doutorado mesmo que ele tem? Mas deixa isso para lá, continue. Pois é, eu tenho, então, eu para chegar no doutorado, eu fiz residência aqui na USP. Eu tenho um amigo meu americano, que ele fala aqui para mim assim, poxa vida, você tem um curso de residência em odontologia, e eu tenho alunos para ser residente em implantes dentários. Sim. Aí ele me pergunta assim, mas qual é a sua titulação? Eu falei, sou residente pela USP. Um outro amigo também americano, que também, porque eu tive os estágios na UCLA, na Califórnia, em Nova York, ele pergunta assim, mas escuta, você também você é um professor doutor. E qual é o título de doutor? Eu também pela mesma Universidade de São Paulo. Ah, então você é o legítimo brasileiro doutor. É o legítimo brasileiro porque doutor. O que importam de brasileiros Sim. lá que não têm o doutorado, mas exige a patente? Sim. Então eles indagaram isso 2 ou 3 vezes que eu fui lá. Mas isso à parte. O fato é que realmente eu tenho um doutorado, então eu preenchi um pré-requisito desse 360. Certo. Logo depois... São 4 vertentes, esse 360? Sim, e agora tem uma central, que eu vou chegar lá nessa questão, olha que legal. Então você tem o doutorado, depois então eu tenho minha clínica, é uma clínica chamada Instituto Ronaldo Silva. Na Avenida Independência. Na Avenida Independência, bem aqui no alto, 3587 e tal. Enfim, e aí eu tenho sim uma escola de pós-graduação e também um congresso
chamado CROP, que a gente vai abordar um pouco, porque nosso querido Vamos CROP abordar tá bastante. chegando, né? Tá em setembro agora. E essa história de ter o doutorado, a clínica escola e o CROP, e agora... Nós formamos um círculo aí, gente. Vocês perceberam aí? Por isso é o 360. Exatamente. Agora, o que vem nesse núcleo? O núcleo hoje é a tal da mentoria 360. Que fizeram comigo lá quando eu tinha 4 anos de formado. Novinho ainda, Exato. pensando já em pôr dente no... Hoje, a gente faz, então, para o recém-formado. O sujeito que tem lá seus 2, 3, 4 anos de formado, que busca acelerar ou planejar melhor a sua carreira, uma gestão de carreira. Então, Igor, chama-se M360. Sim. Então, já que eu tenho realmente esse ciclo na minha profissão, e agora, no núcleo, nós temos o M360, que é, então, a nossa curadoria, a minha mentoria. Sim. Então, portanto, eu me completei nessa questão de um dentista 360 que precisou realmente de 35 anos para isso ser concretizado. Porém, agora, com todo esse conhecimento que nós temos, você, dentista que está nos assistindo, ou nos ouvindo, desculpa, você sabe que você precisa realmente acelerar a sua carreira. E você precisa encontrar um mentor, um curador aonde você quer chegar. Na minha época, Igor, eu olhava um profissional e falava assim, nossa, eu quero ser igual aquele profissional. Hoje em dia, pulverizou muito. O que você acabou de falar, todo mundo é doutor, todo mundo é professor. Não, o que tem de gente que propaga implante, né? Assim, dentista em tudo quanto é canto, fazendo implante e tal. Felizmente, eu venho de uma linhagem de implantodontista, Sim. que foi bem o começo de tudo, que hoje a gente se conhece muito Brasil afora. E parte desses implantodontistas que estão aqui na nossa região, como eu comecei precocemente, me conhece bem, parentes deles trataram comigo antes mesmo deles serem dentistas, Sim. Alguns fazem pós-graduação lá com a gente, então eu me sinto confortável com relação a isso. Mas eu posso imaginar quem está começando ou quem está no meio da sua carreira com 10 anos de formado, o sufoco que não passa para diferenciar, para sair desse oceano vermelho e ir para esse oceano azul. Por quê? Porque cresceu muito a quantidade de dentistas e cresce a cada dia mais, e aqui vem mais um porquê da mentoria, porque vamos imaginar que você tem um filho que faz odontologia, que saiu agora da faculdade, que infelizmente passou 2 anos de pandemia. Qual foi a sua formação profissional que te gera segurança para você montar um consultório e atender o seu paciente e ter um faturamento adequado para que você pague o seu imposto, o seu funcionário, sua água, luz, telefone e te sobra um dinheiro no bolso para viver? Então, isso está cada vez mais difícil pela concorrência e pela também não tão boa formação, fruto de tudo que tem acontecido na educação como um todo, né? Como um todo, na odontologia não é diferente. E ainda tivemos aí 2 anos onde o indivíduo dentro da faculdade teve muitos problemas para a sua formação. Então tá aí uma dica muito grande. Ser um profissional 360 é muito difícil, não é fácil. Nós temos alguns profissionais no Brasil 360. Eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo. Mas você, dentista, recém-formado, entender que para você chegar sem gastar muita energia à toa ou fazer investimentos que isso não repara, é conveniente você buscar um curador, é conveniente você buscar uma mentoria que te faça seguir um caminho que seja inicialmente mais lento, porque ele é denso, ele tem muito conteúdo, ele te traz assim uma formação mais completa, mas em compensação você está no caminho correto. É a gestão odontológica, digamos assim. É uma gestão não só administrativamente, Sim, mas tecnicamente. Tá. Como ele vai evoluir para fazer aquela restauração, aquela faceta. Não só a gestão administrativa, mas também a gestão técnica do trabalho. Odontologia. Sim. Ou seja, conciliando as coisas, é conciliando as coisas, exatamente. Com isso, ele tem como incrementar o seu relacionamento com o seu paciente. São 10 pilares, tá? A mentoria. Tá. Ele vai seguindo esses 10 pilares em 36 meses. Ou seja, a missão é fazer 10 anos de carreira em 3. Tá? 10 anos em 36 meses. Isso é possível porque nós já temos plano piloto disso, já temos pessoas que já formaram nisso e temos depoimentos extremamente favoráveis sobre isso. Então, respondendo a sua pergunta,
Isso é um dentista 360 com o núcleo 360. Agora, é importante quando a gente fala de implante, que muito se associa à parte estética. Claro que tem uma ligação muito direta a isso, mas também tem uma relação muito forte, muito importante no aspecto social, né, doutor? Extremamente importante. Os implantes dentários, hoje, ele promove uma autoestima para esse paciente, ele promove uma satisfação muito grande, ele promove uma melhoria de convívio social, sem contar, obviamente, as condições de saúde geral, por mastigar. Subnutrição, né? Exatamente, por mastigar bem e por também ter uma melhoria na fonética e algumas pessoas extremamente importante, porque comunicar, né, faz toda a diferença. Então, os implantes dentários, há anos, né? O implante dentário no Brasil, eles estão aproximadamente com 43, 45 anos. Já faz tudo isso. Faz. Mas por que teve esse boom? Por conta das redes sociais que a gente está vendo mais? Ou já existia um boom que estava meio oculto? Olha, assim? Imagina que em 1985, Sei. vamos falar, nós somos com 15 para 2000, com mais 23, ou seja, 38, 40 anos. Uhum. Os implantes que vieram da Europa, e tudo nasceu na Europa, foi com Per Ingvar Brånemark, que é um médico sueco, que foi quem inventou, que descobriu o titânio, que é o cilindro do implante. Quando ele veio para o Brasil, que é um país, com todo respeito, mas conhecido de desdentados. como de desdentados, É um né? país de banguelas, né? Exatamente. Jesus não tem dente no país dos banguelas. E aí o que acontece? Nós somos um celeiro de dentistas aqui. Maravilha. Odontologia brasileira maravilhosa. E juntou com as pessoas que tinham muita carência na boca, embora quando chegou os implantes eram muito caros. Sim. Então começamos a fazer o quê? Eu sou de uma geração bem precoce. Eu comecei a fazer implantes em 88. Ou seja, começamos em 85, 90 aproximadamente. Então você consegue uma cartilha, um protocolo a ser seguido. Então, nesses anos, 35, 40 anos, se desenvolveu técnicas belíssimas e o brasileiro muito ajudou nessa conquista. E agora, nós estamos dentro de uma cartilha, de um porto seguro de como instalar implante de uma maneira correta, com baixo risco, com ótima recuperação e que esses implantes dentários realmente traga diferença na vida desse ser humano, na vida desse sujeito que ele é um trabalhador, que ele precisa mastigar bem, conversar bem, falar bem, cuidar da família, né? Ou seja, os implantes dentários mudando, né, o contexto social do ser humano. Né, do Não cidadão. só a questão estética, né? Muito mais do que isso. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Hoje também teve a formação, faz 20 anos que a gente, na escola de pós-graduação, estamos formando implantodontistas. Olha só. Eu já formei mais de 600 implantodontistas. Traçando um paralelo com a medicina, é como se o recém-formado em odontologia, ele fala, eu quero me especializar nessa parte de implantologia, é isso? Exatamente. Como o médico vira pediatra, vira ginecologista, exatamente. Tal. É isso? O dentista, ele se forma como um clínico geral, fazendo um paralelo com a medicina, então ele vai se especializar. Ou ele vai ser um reabilitador oral, que é o meu caso. Só que eu sou um reabilitador oral com ênfase em implantes dentários. Então ele pode ser um periodontista, ou seja, quem cuida da gengiva, com ênfase em implantes dentários. Ou ele pode ser um ortodontista, quem faz o aparelho, ou ele pode ser um endodontista, que trabalha com canal, até mesmo um pediatra, e um geriatra, que cuida das pessoas da terceira idade. Enfim, são várias especialidades, e agora uma novíssima, que também não é tão nova assim, já estamos com quase 8, 10 anos, que é a harmonização orofacial. Então, se você precisa de uma harmonização facial, a odontologia pode te oferecer com muita segurança. Acredito ser, nós, dentistas, o profissional que tem muito a oferecer para quem precisa desse tratamento facial. Isso tem gerado uma certa discussão, né, sobre a capacidade, entre aspas, de um profissional odontologista tratando de uma questão que se associa muito à cirurgia plástica, né? Eu estou errado nesse pensamento? Não está não. Realmente existiu essas indagações, esse conceito de indagações que foram já todas resolvidas via conselhos, sim, etc., onde a odontologia há 10 anos, aproximadamente de 8 a 10 anos, já conquistou essa questão, né, de você ser habilitado para fazer a sua harmonização facial.
É que a diferença é que a parte cirúrgica facial realmente está na mão dos médicos cirurgiões plásticos, Certo. tá? Então nós temos limitações, apesar de termos formações muito ricas em inervações, músculos, a gente tem, nós estudamos face, né? A odontologia estuda cabeça e pescoço. Sim. Os bucomaxilos são extremamente preparados para isso, mas nós temos alguns limites da técnica. Agora, tudo que você está pensando de harmonização, né? Vamos falar de botox, vamos falar sobre fios de sustentação, papada, preenchedores. Com certeza, quem tem a maior habilitação, aí eu vou Puxar a sardinha um pro meu pouquinho. lado, né? A odontologia, por toda a formação que nós temos, né? E também a gente sabe anestesiar muito bem faces. Infelizmente, em alguns profissionais que não têm a prática da anestesiologia, alguns pacientes reclamam por não ter, né, a possibilidade de fazer o procedimento de uma maneira mais tranquila, de uma face anestesiada, que faz com que você não tenha sofrimento, não tenha dor e etc. A odontologia já te oferece isso. Então, nós dentistas temos muita facilidade, muito conhecimento para trabalhar com harmonização facial. Por isso, a disciplina. Harmonização orobucal, orofacial. Por isso a ROF. Então, todo mundo fala, eu queria fazer uma harmonização orofacial. Então, vai no oro, no dentista. Sim. Doutor, até onde vai, né? Porque a ciência, assim, não tem medição, né? Não tem um fim para a ciência. Ela está sempre descobrindo coisas novas, né? Do implante, por exemplo. Você falou de 40 anos atrás. A evolução de lá para cá é latente, é muito grande, né? Há limites para isso ou chegamos num patamar onde já se descobriu tudo que pedia, ou a questão agora é só aumentar a produção e baixar preço, ou ainda há muito a se descobrir? Olha, em termos de técnica, digamos. Exato. Os implantes dentários, na década de 60 para cá, alterou muita coisa, né? Imagina o próprio cilindro. Quando você pega esse cilindro, ele tem... Vamos classificar... Só para explicar, doutor, como funciona, basicamente são três etapas do implante, né? Que primeiro tem que ter osso na boca para poder pôr o pino, que fala, né? Então seriam três etapas, é isso? Explica pra Vamos imaginar então que você vai ao dentista e você tem uma ausência de um dente. Normalmente, quando você perde esse dente precocemente, você não perde só o dente, você perde o osso. Perde o dente, muitas vezes o tecido gengival de qualidade. Perde por desgaste natural? Exatamente. Por exemplo, quando você perde um dente, você está tendo uma remodelação óssea, então esse osso vai se remodelando e perde estrutura óssea. Tá. Então você pode reparar esse osso se ele não for suficiente para você colocar implante. Mas se for, você já coloca o seu implante direto. Aí que algumas alterações grandes. Esse cilindro, hoje, ele mudou a cabeça do cilindro, uma outra conexão protética. O corpo dele também já mudou. O tratamento da superfície do titânio mudou. O ápice mudou, ou seja, o cilindro pino mudou muito da década de 60 para cá. Nós estamos num momento muito bom. Hoje, inclusive, o cilindro de titânio, temos opções para que ele seja um cilindro de zircônia. Ou seja, também teve um avanço por várias características da zircônia em comportamentos da boca e também comportamentos estéticos em boca. Fora isso, Igor, uma coisa que é muito importante, que eu atuo há mais de 15 anos, que é a cirurgia para instalação de implantes sem cortes. Isso é uma coisa assim ímpar. É o boom do momento, embora a gente aborde esse tema desde 2008. Mas como imaginar sem corte? Explica pra gente, porque Então, é invasivo, né? É invasivo, então, olha né? que legal. Quando você chega num consultório, isso é muito empregado para quem tem dentaduras. Claro que pode ser usado para quem tem a ausência de um dente ou alguns dentes. Mas vamos imaginar que você usa uma dentadura. O que você pensa? Nossa, eu vou lá para tirar essa dentadura e colocar uma prótese fixa e vou colocar 6 implantes, que é um número importante, significativo para ser colocado na arcada superior. E na inferior são 5 implantes. Pois bem, então existe uma técnica, Igor, que você então chama cirurgia virtual guiada. Então é uma técnica extremamente de baixo risco e de muito planejamento. Você tira uma tomografia, você faz um planejamento virtual, isso num computador com essa tomografia, e você faz um guia chamado guia tomográfico. E através
do computador, do software, você já fez a cirurgia no computador e com esse guia você transporta a cirurgia para a boca. Ou seja, você pode perfurar e você sabe que você está perfurando aquele implante no lugar correto, que já foi elaborado virtualmente. Por isso a cirurgia guiada, através de um guia, virtualmente planejada. É um método melhor planejamento, seguro, baixa invasividade, praticamente indolor. Você tem uma rápida recuperação e uma previsibilidade muito importante. E detalhe, traz uma segurança para o paciente e uma segurança para o profissional que está fazendo. Então, essa evolução, chamada de cirurgia virtual guiada, que nós aqui do interior somos precursores dessa técnica. Quando você fala interior, é Ribeirão e Bauru, basicamente. Porque Bauru também é referência, né? Bauru é uma excelente faculdade, assim como Araçatuba, a faculdade que eu me formei, aqui na USP. Mas o fato é que é uma técnica que exige desejo de elaborá-la. Porque exige algumas minúcias, kits de implantes específicos, o sujeito precisa fazer um treinamento. Então não é todo implantodontista que usa essa técnica de guiada. Deveria, mas não são todos, tá? Mas todo mundo que trabalha bem com implantes faz guiada, faz cirurgia virtual guiada. Então essa relação, para você que é usuário ou será usuário de implantes, e diga-se de passagem, o brasileiro todo instante está precisando de implantes dentários, por alguma razão, ou no esporte, porque sofreu algum acidente, ou porque já vem com uma ausência dentária, ou porque nasceu sem aquele dente chamado agenesia. Ou por negligência, eu vou te interromper porque eu vou dar um exemplo. Eu participei do Voluntários do Sertão. Ah, sim, que ótimo. Então nós fomos para o interior da Bahia, eu fui como jornalista para fazer o meu trabalho voluntariamente, e o caminhão lá que atendia as pessoas de dentistas era o mais procurado. E a gente conversava com as pessoas. E as pessoas humildes falavam, poxa, eu ia aqui no postinho, mandava eu tirar o dente, tal, mandava tirar. Essa é a frase que a gente mais ouvia, né? Porque era mais fácil para eles lá, não sei porquê, extrair o dente daquela pessoa que ia lá em busca de um tratamento, né? E essa cultura existe ainda? Muito. Olha, o Brasil é um país de tamanho, dimensão continental. Sim. Então você pode imaginar, nós estamos em Ribeirão Preto, que é a Califórnia brasileira, nós temos aqui, uma concentração de excelentes dentistas e mesmo assim a gente depara com extrações dentárias, com substituição por implantes, ou porque aquele indivíduo teve um trauma, ou porque às vezes um tratamento que não teve tanto sucesso e infelizmente teve que condenar aquele elemento dentário. Agora, você imagina em alguns lugares onde são mais socialmente não tão favorável, lugares mais longe, os pacientes que moram em campo, né, na fazenda, no sítio, o trabalhador rural, onde ele não tem acesso cidades de baixa estrutura, né? Que foi provavelmente onde você estava com o seu projeto social. Eu fui em Irecê, por exemplo, na Bahia, que é um lugar bem inóspito, né, de pouca estrutura clínica. Além de ter essa cultura da odontologia, porque a gente vai querer fazer assim, quando a gente olha um paciente, a gente tenta fazer o melhor para ele, claro, mas também entende a questão social dele. Se eu for tratar aquele dente de uma maneira A, qual que vai ser o andamento desse tratamento? Muitas vezes ele vai se perder no meio do caminho e a gente vai tentar fazer o melhor para aquele paciente, mas infelizmente não vamos alcançar o sucesso. E se você tem um paciente que não tem uma condição social favorável e que ainda que se encontra em campo, na zona rural, você tem que solucionar o problema. Afinal, estava lá para solucionar, isso, né? Então, a solução do problema, muitas vezes, infelizmente, é causar uma eutanásia dentária, né? Sim, quer tirar Ou seja, eliminar aquele dente e deixar aquela pessoa sem aquele sofrimento circunstancial. Claro que gera outras circunstâncias, mas aí espera-se que ele tenha uma outra oportunidade com um outro projeto social, ou até mesmo com a prefeitura, ou em condições sociais melhores para que ele busque uma associação odontológica, ou até mesmo uma escola, ou um profissional que possa dar uma atenção adequada a ele. Né? Só para que fique claro, os profissionais que foram até o interior da Bahia foram para solucionar esses problemas que foram vistos lá, né? Sem condenar ninguém aqui, mas sim, eles detectaram isso e eu, como jornalista, via o sofrimento daquelas pessoas, né? Poxa, eu nunca passei por um dentista.
Nunca ouvi falar de tratamento dentário, né? Aqui eu só ouvia falar de tirar dente, né? De tirar dente. Doutor, para aquela pessoa idosa que está nos assistindo, nos ouvindo e que usa a famosa dentadura, né? Com a famosa cola, o corega e tal. Qual é a solução para essa pessoa? Ela pode fazer implante, como você disse, um implante único? É isso? Olha, essa modalidade que você citou é a modalidade que eu tenho mais carinho, que é a senhora que cuidou da vida de todo mundo da família. E aí chegou a vez dela. E ela tá com uma dentadura numa condição indesejada, machucando, que diga-se de passagem, durante a pandemia, muita gente ficou com prótese, machucando. Quando saiu de casa, porque não poderia fazer diferente, chegou ao consultório com lesões gravíssimas, lesões pré-cancerígenas. Isso foi, assim, um número bastante revelador e preocupante. Então aqui vem a dica também para a senhora ou senhor que usa uma prótese dessa, mas que isso te traz transtorno, busque resolver esse problema o quanto antes. Tá? Aqui vem uma dica, uma orientação de um profissional que já teve muita experiência nesse sentido durante a carreira. Mas, para você que quer tirar, remover essa prótese, a prótese total, a famosa dentadura, sim, existe essa técnica que eu acabei de citar, que é a cirurgia virtual guiada. Ela é rápida, baixa invasividade, ela traz uma excelente recuperação, trauma baixíssimo, que você que tem receios e medos de cirurgias, fique tranquilo com relação à técnica, que ela te traz uma rápida recuperação. Para você ter uma ideia, não precisa nem dar ponto, é só perfurar, não é cortar, entendeu? Então é uma técnica bastante interessante e rápida, hoje acessível, tá? Todo mundo comenta sobre os custos da odontologia, mas hoje em alguns projetos interessantes, aí vem o fato do 360, eu tenho um projeto... Da faculdade, né? Quem estava no começo aqui. Exato. Eu tenho um projeto da minha pós-graduação, que chama-se Odonto School. Na Odonto School, a gente tem sim já inscrições abertas para quem quer remover a dentadura e colocar uma prótese fixa, suportada por implantes, de preferência fazendo pela técnica sem corte. Mas se por razão ou outra, porque a técnica exige às vezes um pequeno investimento maior, que é mais diferenciada, dá para se fazer pela técnica convencional. O grande lance é, se você tem condições de remover a sua prótese total, a sua dentadura, faça. O quanto antes também. Razão. Essa prótese, ela não te traz benefício do que ela já te trouxe. No passado, não tinha o que fazer. A dentadura era a solução. Aquela tradicional dentadura que o cara tira à noite, punha no copinho lá, acordava, punha, lavava e ficava o dia inteiro. Como o indivíduo perdia os dentes precocemente... Todos, né? Lá no dentista da escola, lá na fazenda, etc., lá no dentista do postinho, a dentadura era a solução, socialmente falando. Porém, essa dentadura ela tem micromovimento. E esse osso que suporta essa prótese, ele vai se reabsorvendo. Quando você acorda para colocar implantes, você percebe que você perdeu o osso. Existe a possibilidade de colocar implantes, porém, você tem que criar osso. E é uma técnica segura, previsível, porém leva mais tempo, tem maiores desgastes de energia e maior investimento econômico. Então, se você tem uma prótese total hoje na boca, em cima ou embaixo, busque removê-la, colocar uma prótese fixa através de implantes dentários e, de preferência, com cirurgia virtual guiada. Aí vem a dica. É isso aí. Olha, nós vamos mudar o tema e para introduzir o nosso novo tema, nós vamos colocar um vídeo aqui falando exatamente desse mega evento que vai acontecer em setembro aqui em Ribeirão Preto, que já virou uma referência para esse evento, o CROP. Então vamos mostrar o vídeo aqui e a gente fala dele depois disso. É o CROP em setembro. Temos o áudio. Aqui são imagens do ano passado, é isso? Sim. Esse evento aqui está completando 24 anos agora. Nós estamos na 14ª edição. Ó, coincidiu, que legal. E agora... Pode falar. Tá. Muita ciência, muita tecnologia, muita inovação.
Todos nós, clínicos, pesquisadores que estamos aqui hoje, ganhamos muito com essa interação. Com certeza quem está participando vai levar muito para casa, para os consultórios. Essa mudança 360 graus é a virada da chave, e é mesmo. Tivemos vários Depoimentos. depoimentos de pessoas que são cropianas. Já virou uma comunidade, doutor Ronaldo, é isso? Sim, nós temos a comunidade cropiana, A gente né? trabalha para a população, claro, para a gente poder ter a população numa condição mais privilegiada de sorriso, de reparação de perdas dentárias, que é uma bandeira que eu carrego comigo. Exatamente. Isso nós acabamos de falar agora sobre a bandeira da perda dentária, né? Sim. Então, existe um projeto que denomina Implante Seu Sorriso. Olha só que responsabilidade. Esse projeto já tem há 25 anos. Nós já beneficiamos mais de 5 mil usuários de próteses, né, que precisam ter próteses, né, são há tempos usufruindo dessa dentição, mas que podemos melhorar através dos implantes dentários. Então esse projeto Implante Seu Sorriso é o projeto da Odonto School, que está na Avenida Independência, como nós conversamos aqui agora, que você deveria se inscrever, você que precisa. Na verdade, Igor, eu estou aqui para falar isso porque isso me sensibiliza muito. É uma questão de saúde, né? E as pessoas Saúde muitas pública, vezes não né? sabem qual é a saída. Sim. Eles precisam estar naquela nuvem, eu não sei o que eu faço, eu precisava, alguém precisa me ajudar. Então eu vou te falar uma coisa, você que precisa de implantes dentários, a Odonto School, ela vai pegar pela sua mão, vai te levantar e te trazer para uma nova realidade. Para que você mastigue bem, que você sorria bem, tenha um convívio social adequado, esteja bem no seu emprego, na sua família. Porque eu costumo dizer que você bem, as pessoas ao seu redor também ficam bem. Essa que é a grande diferença. Não, sem falar o quanto mexe com a autoestima da pessoa, né? O quanto eleva ela profissionalmente, pessoalmente, no relacionamento familiar, sentimental. São vários fatores que envolvem, né? São vários fatores. Eu estou para te falar que tem uma propaganda que o sujeito, ele sorri e ele não tem um dente. Rapidamente, a pessoa olha e fala, ele não tem um dente. Ao mesmo tempo, a propaganda, ela mostra o sujeito sorrindo sem uma orelha. Uhum. E as pessoas observam aquele sujeito e está tudo certo. Ele não repara em mais nada. Então, eu quero dizer, a comparação que eu quero fazer para vocês é que tão importante a ausência de um órgão, né, como a orelha, no caso, que o indivíduo às vezes tem por nascença a ausência, é a perda de um elemento dentário. Então é importante você relatar, entender que o brasileiro, ele acha, graças a Deus não tão mais, porque o europeu é pior ainda, e o americano é pior ainda, que se ele tiver ausência de 1, 2, 3 dentes, está tudo certo. Mas não está tudo certo. Existe uma importância muito grande em cada um dos seus dentes da boca. Então olha só que muito importante, quando se coloca duas pessoas na frente, olha só, uma pessoa sem o dente, olha como é muito significativo, muito mais expressivo do que às vezes as pessoas que têm uma ausência, né, de uma orelha, por exemplo, como eu citei agora. A minha sobrinha, por exemplo, ela tem esse problema. Olha, ela está fazendo uma cirurgia. Isso é comum. Sim. Isso é comum. A gente tem também pessoas que estão lá atualmente tratando. Sabe uma coisa também que eu acho muito legal, eu quero relatar aqui? É o seguinte. Quando o sujeito fala assim para mim, doutor, eu uso uma dentadura. Você acha mesmo que a hora que eu tirar essa dentadura e colocar os implantes dentários, minha vida vai mudar? Ele me faz essa pergunta. Porque existe investimento de tempo, de energia e de dinheiro. Convenhamos, são esses 3 fatores que vai fazer viabilizar o processo da troca de dentadura. Eu falo assim, olha, eu já perguntei uma vez para um sujeito que ele tinha uma invalidez. Sim. Ele tinha ausência de uma perna. E eu perguntei assim, você acha que se você colocar uma perna mecânica, vai fazer diferença para você? Ele falou, nossa, doutor, mas nós estamos falando de dente. Então, mas eu como sou da área de saúde, e estamos falando de mecânica, e estamos falando de autoestima, e estamos falando de possibilidades, é óbvio que se você tirar uma dentadura e colocar uma prótese fixa, a sua vida vai mudar.
você vai sorrir melhor, você vai mastigar melhor, a tua cabeça vai funcionar melhor, as pessoas ao seu redor vão reparar que a sua áurea, que a sua energia é outra. Assim como esse sujeito que está numa cadeira de roda, ele colocar uma perna mecânica, ele vai correr 100 metros raso, muitas vezes mais rápido do que eu. Eu tenho um amigo que passou por isso recentemente, né? E ele está muito feliz com a prótese que ele pôs na perna. Ele tinha diabetes, ele Sim. teve que Sim. fazer a amputação. E como ele tinha uma placa de titânio, ele teve que subir um pouquinho mais. Então ele pôs a prótese e está feliz, está super feliz e está se sentindo inteiro de novo, né? Quer Então, dizer, eu vejo. ele poderia ter abandonado, perdi o pé direito claro. aqui e tal, vou ficar aqui, tá tudo certo e tal. E por que essa comparação agora tomou Sim. essa dimensão. Para você entender o grau de importância que é órgão, né? Nós temos o dente, que tem uma relevância, assim como nós falamos da perna, nós falamos da orelha, Um cabelo. nós falamos do cabelo, nós falamos assim, da mão. É relevante. Não dá para esquecer ou negligenciar ou achar que está tudo normal, você ter uma ausência de dente, está tudo certo. Claro que eu sei que existe vários graus de importância, prioridades na vida, não é verdade? Mas isso está mudando. Eu estou com 35 anos de formado e eu sei o que era lá atrás. Quantas pessoas que usavam dentaduras ou tinham ausência dentária iam no meu consultório? Hoje, claro que eu estou num centro de excelência que é Ribeirão Preto. Mas as pessoas vão lá para trocar, para incrementar. Pessoas de baixa renda que não iriam, hoje estão indo. Sim, eu acho que a odontologia, a odontologia ela fez com uma conscientização geral. Porque o sujeito precisa se alimentar bem, né? Isso independente da classe social. Ele precisa sorrir. Ele tem família, ele tem marido, ele tem esposa, ele tem filhos, netos, entendeu? E outra, ele precisa se alimentar bem porque ele pode ser um atleta, ou tendências a um atleta, ou ele ser um vocalista, ele precisa cantar. Tudo isso influencia, né, nesses aspectos, e tudo que nós conversamos agora, né, influencia mentalmente. Então você pensa que não, mas acontece. Um caso, uma ocasião, um carteiro, naquela ocasião, chegou lá de bicicleta e foi me entregar uma carta. Quando eu olhei, faltava esse dente lateral dele. E eu perguntei, como é que você chama? Eu lembro até hoje. Ele falou assim, Marcelo. Eu falei, senhor Marcelo, era um nome que guardei bem. Esse dente que está aqui do seu lado, ele não te faz falta? Ele falou, olha, muitos anos eu perdi e eu já não sinto mais. Minha mulher antigamente falava para mim, mas depois ela parou de falar. Eu disse assim, mas senhor Marcelo, eu posso te dar um presente? Eu posso eventualmente te dar uma reposição desse dente? Ele falou, olha, se não tiver custo, eu vou fazer. O professor não está fazendo isso pela questão econômica ou porque realmente não faz falta? Aí ele falou, não, realmente, se eu tivesse dinheiro, eu faria. Olha. Na ocasião, eu falei, então o senhor entra aqui dentro, coloquei ele na escola, na odontologia, na pós-graduação, e fizemos o dente para ele. Primeira coisa que ele fez, à noite, ele me ligou. Eu fiquei super preocupado. Quando ele me ligou, eu falei, nossa, ele tá me ligando uma hora Alguma intercorrência? Ele me ligou chorando. Ele falou, olha, veja bem, os elogios que eu recebi da minha esposa, dos meus filhos, do meu neto, e eu olhar no espelho, que eu entendia que eu virava sempre o rosto do lado ao contrário, para eu não ver a minha falha. E hoje eu olho de uma maneira diferente, eu me encaro melhor no espelho. Então eu queria dizer para o senhor que o senhor mudou a minha vida por colocar um único dente. Agora você imagina as pessoas que têm várias ausências ou que não tem nada. Então eu quero deixar aqui essa mensagem, Igor, muito importante para mim. Eu sou sim esse dentista 360 graus, eu sou sim o dentista da autoestima, eu sou sim o cidadão que Deus me deu esse dom para poder implantar os dentes nos indivíduos que têm ausência dentária, e eu tenho convicção que isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Portanto, eu fico super feliz com esse dom e fico super feliz que há 35 anos eu estou trabalhando na questão da reposição dentária. E essa sim é a minha bandeira e eu fico muito feliz de poder somar com a odontologia brasileira. E não só por isso, né, doutor Ronaldo, você está preparando profissionais para que deem continuidade ao seu trabalho, né? Isso sim. Na school.
A tendência é essa, né? É. O objetivo é esse, né? Imagina que nós acabamos de falar no começo que o Brasil é um país de desdentados, né? Então, eu comecei a fazer implantes há muito cedo. E isso, claro, eu atendia muitos pacientes. Mas chegou uma hora que a minha agenda estava lotada. E eu tinha, então, que ter pessoas para somar comigo. Mas essas pessoas precisam ser treinadas para fazer esse tipo de tratamento. E aí eu comecei a treinar 1, treinar 2, treinar 3 e montei uma escola de pós-graduação onde já passaram mais de 600 profissionais para a gente poder, então, conversar numa alta performance de reposição de perdas dentárias. E hoje a gente tem um curso específico de cirurgia virtual guiada, que é a técnica assim mais relevante, mais indicada, mas mais relevante, digamos assim, porque todas são boas. Mas a técnica de cirurgia virtual guiada é a técnica hoje que tem maior relevância no tratamento da reposição de perdas dentárias. É com essa técnica que eu tenho um planejamento ideal, que eu tenho uma cirurgia de baixo trauma, que eu tenho muita segurança em fazer essa técnica e que tem uma longevidade de resultado. Então, a cirurgia virtual guiada faz toda a diferença para o implantodontista e para você que vai receber os implantes dentários. Voltando um pouquinho à questão da CROP, né? Na sua 14ª ou 15ª? 14ª. Para a 14ª. Como são feitas as inscrições? Já está fechado o grupo? Conta um pouquinho da CROP e o que vem por aí na próxima. O CROP... Local, evento, tudo. O CROP é um congresso de reabilitação oral, periodontia e implantes dentários. Reabilitação oral são as próteses. Periodontia é a gengiva. E implantes dentários. Essa tríade, prótese, gengiva e implantes, hoje, é 70% de um consultório odontológico, das atividades do dentista. O CROP está completando 24 anos, está na sua 14ª edição, que acontecerá aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, no Windham Hotel. Essa edição são para 400 congressistas e vem a grande novidade do CROP. O CROP esse ano é para convidados. Então, isso que eu te perguntar, não é só para especialistas, pessoas comuns também podem acompanhar? Não, como título de dentista. Ah, né? sim, com título. Tá, título de dentista, de odontólogo. Então, o CROP, ao contrário dos outros congressos, você tem que pagar uma adesão, e o CROP também, em algumas edições, também exige que você pague uma adesão. Este ano, agora em 2023, que acontecerá dia 21 e 22 de setembro, no Hotel Windham, chama-se CROP Select. São para 400 convidados. Só que esses convidados, eles estão em abertos. Você que está me ouvindo aqui, você pode se inscrever pelo site crop.com.br. CROP é C-R-O-P-I. Então, crop.com.br é o nosso site. Você entra lá, você se inscreve simplesmente assim e garanta sua vaga para assistir os 20 grandes especialistas que vão estar lá nesses 2 dias. E também tem salas de hands-on, sabe? Que você pode pôr a mão na massa e também conversar com alguns professores através de nosso network, através do nosso evento de celebração de happy hour. Enfim, é um evento social, científico, que está completando 24 anos e nós estamos celebrando, te dando um convite, a oportunidade para você estar no Windham conosco. É um evento que prospecta a ciência, digamos assim. Sem prospecção sombra de dúvida, o CROP é ciência, tecnologia e inovação, tá? Ciência, que realmente o CROP tem uma grade científica fabulosa, Igor, fabulosa. E vem gente de fora do Brasil também? Já vieram? Nessa edição, chileno, argentino, nós recebemos. Em outras edições recebemos espanhol, recebemos portugueses. Nós também temos alguns administradores que vêm da Europa, né? França, Itália. Que bacana. Nessa edição vem sim pós-graduando, pós-doc que estão morando nos Estados Unidos. Ou seja, é um evento que agrega muitos valores. Claro que pós-pandemia é um evento que está se reiniciando na sua 14ª edição e porque ele também passou a ser anual. Tá. Entendemos que um evento igual a esse, para o interior paulista, ele é relevante. Ele é um dos maiores eventos nossos, brasileiros, mas é o mais importante. Só de estar assim, já na 14ª edição já mostra a relevância. Continuadamente, né? Ele é um evento que está aí mostrando a sua relevância, sua magnitude no interior paulista. E para nós vai ser uma honra. 21, 22, recebemos aí 400 colegas prospectando ciência. E sabe quem ganha com isso? Quem ganha com isso é
o usuário final da odontologia. Agora, são doutor, os clientes, o ser humano. Isso que eu fico feliz da vida. é o mais poder fazer algo importante. por alguém. Agora, quando você fala isso e o graduando, né, de odontologia nos ouve, ele deve ficar ouriçado em querer participar. Ainda não é a hora dele. Então, vamos dizer que o CROP, ele tem realmente uma relevância de alta performance na odontologia. O que vai acontecer com o sujeito que está fazendo o curso de graduação? Claro, ele pode se inscrever, está aberto, é livre, ele vai ser convidado sem problemas. E vá preparado, porque você vai deparar com técnicas avançadas. Que Então está aberto eventualmente para também graduando. está aberto para graduando. Só que a gente entende, que você vai Sim. perceber, que ele tem que agilizar o processo. Porque tem muita gente que são cropianos da nossa comunidade cropiana que estão formados aí há 5, 8, 10, 15, 20 Já anos. está num patamar bem elevado. Que busca estar presente, não perde um crop sequer, porque sabe que isso agrega muito. O crop acontece numa sexta, numa quinta e numa sexta. Na segunda-feira, o profissional ele tem condições de desenvolver uma técnica que ele acabou de assimilar ou melhorar alguns aspectos da técnica que ele já dominava. Mas ele teve algumas dicas, ou às vezes uma tecnologia que chegou lá, que ele conseguiu abraçar essa causa e aplicar imediatamente no consultório odontológico. Muito bacana. Então é importante esse aspecto social, científico, né, e regional, né, para a gente trazer para a nossa cidade tanto conhecimento e tanta gente importante, né, doutor? Exato. O CROP, ele é já de uma comunidade, sabe? Ele representa, sim, nosso interior paulista, ele tem, sim, no ranking nacional dos congressos, ele é bem notado, está bem ranqueado, e Ribeirão ganha com isso, os dentistas de Ribeirão região ganham com isso, os nossos membros da comunidade, né, enfim, na qual eu faço parte, com certeza ganham com isso, por isso também, atos iguais a esse, faz com que eleve o nível da nossa odontologia e com isso a gente pode cada vez mais promover uma odontologia de excelência, né? Isso que é muito importante. Danilo, vou pedir para você colocar o vídeo do Dr. Ronaldo falando do mestrado dele, doutorado, porque eu vou introduzir uma outra pergunta para ele baseada nesse depoimento que nós vamos ouvir agora. Tá no ponto? Vamos lá? Uma tese que foi direcionada para as pessoas que tinham atrofias mandibulares, ou seja, uma prótese simplesmente não para na boca com essa atrofia, ele não mastiga bem, ele não tem uma vida social legal, ele tem problemas de subnutrição e também problemas psicológicos até então, que foi muito comprovado na tese. Qual que era a metodologia? Colocávamos 2 implantes e capturávamos uma prótese imediatamente após a instalação dos implantes, ou seja, carga imediata em overdentures ou sobre dentaduras. O trabalho foi extremamente aceito na comunidade científica, mundialmente falando, sendo rapidamente publicado na Gerontology, uma revista extremamente significativa, por uma universidade do Canadá, e isso tomou conta da parte mundial e mudou realmente a vida de muitos pacientes que buscavam essa substituição dos seus dentes e a capacidade de viver bem e feliz. Hoje, doutor, existe uma preocupação não só com a parte da saúde bucal, né, com os implantes, né, já falamos muito disso aqui, mastigação, a questão psicológica, visual, mas principalmente de saúde, né. Mas também há se é que eu estou correto, né, na minha avaliação, a gente vê muito falar das resinas, né, da parte estética, né, e isso tomou uma proporção muito grande, né. Quais são os cuidados que as pessoas que estão fazendo esse tipo de procedimento devem tomar? Então, a parte reabilitadora da odontologia, ela compõe as próteses, que pode ser sobre dentes naturais ou sobre implantes.
A sobredentadura que eu acabei de comentar, que você coloca 2 implantes e abotoa uma prótese, ajuda muita gente que usa uma dentadura que é muito ruim, não para na boca. Então você coloca 2 implantes, abotoa, é um custo baixo e ajuda demasiadamente a retenção dessa prótese, a mastigação e a autoestima e a resolver problemas, inclusive, de subnutrição desse paciente. Então, aí sim, a prótese sobre implante. Agora, respondendo, as resinas hoje, elas têm uma gama e melhorou muito a qualidade dessas resinas. Então, o indivíduo precisa restaurar o seu dente natural. Ele pode usar uma resina diretamente na boca, como se ele pintando um quadro. Sim. Então, imagina que você tem um dente, aí você vai pintar esse quadro. Existem técnicas para deixar essa resina bem feita, sem excessos, na cor natural, com a translucidez adequada de dente natural, com polimento e durabilidade. Então eu quero te dizer que para você que precisa de tratamentos restauradores iguais a esse, em dentes naturais, busque profissionais que tenham a capacidade de trazer para você uma naturalidade no seu dente. Sem exageros, né, doutor? Para não ficar com boca de pletos, né? Parece que tem vários pletos colocados, aquele chicletinho branco. Exatamente, né? Eu lembro, sou da geração do pletos. Realmente a gente tem alguns exemplos aí no mundo artístico, no futebol, que é crítico, o pessoal se perdeu, né, um pouco, né? É crítico, eu acho que o pessoal quer chamar um pouco de atenção, quer impactar na imagem e assim por diante, e eles exigem que os dentistas passem do ponto. Assim, todo mundo vai comentar, né? Sabe um sujeito que tem um dente assim? Aí todo mundo sabe quem tem, entendeu? Aí é o que ele quer que as pessoas chamem atenção, que ele chame a atenção dessas pessoas, mas eu não acho realmente que seja adequado. O ideal mesmo é você entender qual que é a necessidade de cor, de forma daquele indivíduo. Isso que você citou são as lâminas dentárias, né? Hoje está muito em ênfase, porque o brasileiro, ele tem sim uma exigência estética. O brasileiro, diferentemente do europeu e do americano, ele é diferente porque ele exige estética. O brasileiro é, antes de tudo, assim, muito vaidoso. Então, você repor os dentes perdidos é muito importante e você restaurar os dentes que você tem na boca é muito importante. E pode ser feito com resinas diretas, como um quadro que eu comentei, ou através das facetas, das lentes de contato. Tudo isso... Essas são as de porcelana? São as de porcelana. As de porcelana. Qual é a diferença básica? Essas restaurações de porcelanas, elas necessitam que um técnico de laboratório faça. Ao contrário dessas resinas, você faz direto na boca. Então tem a técnica direta, que você faz na boca, a resininha. Tem que sim ter habilidades para isso. Porque às vezes você consegue aumentar o dente só com essa técnica, né? Com a resina, você consegue aumentar o tamanho. Sim. E não necessariamente você precisa fazer uma cerâmica lá no laboratório. Mas as lentes de contatos são sim, elas podem ser feitas em resinas e em cerâmicas, ambas no laboratório. E você vem e faz uma cimentação no preparo que você fez. Preparo minimamente invasivo, coisas pequenas, mas são seguras, traz sim uma longevidade, um poder de corte de mastigação adequado e traz contentamento estético. O que é muito importante, não ter exageros, nem em cor, nem em forma, e buscar profissionais que tenham capacidade de desenvolver isso sem que te traga problemas. Digo, problema gengival, de sangramento que pode acontecer, fratura dessas lâminas, ruptura delas, isso te traz descontentamento, frustração. Então tem que, obviamente, sempre buscar profissional capacitado para evoluir um trabalho de tanta relevância estética e também psicológica, que vai te trazer sorriso, né, e uma relação de bem-estar muito grande. Você falou do Brasil, né, das pessoas terem esse cuidado com a estética e tal, diferentemente de outros países, né, por exemplo, eu estive na Rússia, no Cazaquistão, que foi a última república a se separar da Rússia, né, e pacificamente. E lá o cuidado com a boca é mínimo, né? As pessoas não fazem a menor questão. E quando fazem é colocar alguma coisa de ouro para exaltar. Tá uma coisa meio louca isso, né? Assim, eu não sei se você... O que você pensa disso? Então, eu não sei se você lembra do Tyson. Mike Sim, Tyson, Mike Tyson, pois, Então, ele colocou as letras, as iniciais do Tyson aqui nos dentes da frente. Em ouro, enfim, né? Em ouro. Em ouro. Assim como os ciganos na sim, outra geração, lembra? Sim. Então,
É exatamente isso que eu estou dizendo para você, né? A mesma história do pessoal que faz tatuagem, faz os piercings, né? Faz essa questão do ouro lá nos dentes. Existe uma questão que tem a ver com uma parte de ostentação da imagem, ou até mesmo uma parte de religiosidade. Sim. Enfim, nós entendemos, depende de hábitos, de religiosidade, de localidade, de pessoas que gostam realmente de se exibir mais, né? E às vezes chamar atenção por alguma situação. Nós, dentistas, temos que sempre pensar no estado de saúde do paciente. Saúde bucal, saúde mental, consequentemente trazendo saúde espiritual. Então, nós, dentistas, temos que orientar, né? Alguns dentistas orientam e se negam a fazer, e outros dentistas orientam e através de uma assinatura, de um contrato, ele fala, eu vou fazer, mas eu não responsabilizo pelos atos seu na sociedade, etc. e tal. Isso é muito questionável. Eu vou ser sincero, na minha experiência, talvez pelo jeito que eu levo a odontologia e pelos pacientes que eu atendo... E pelas pessoas que você ensina, né? Eu nunca passei por uma situação constrangedora ao ponto de não querer fazer uma coisa, ser obrigado a fazer, ou me obrigar a fazer, enfim, por questões econômicas, ganhar dinheiro e tal. Não, isso nunca aconteceu. Então eu oriento a fazer um dente de uma cor natural, de uma forma natural, e evitar que... Gosto muito de falar isso. Evitar que você danifique o seu marfim. Porque o que nós temos na boca hoje, ou você repõe, ou o que você tem, você mantém. Mantém bem. Faça manutenção mesmo. Vai periodicamente ao consultório odontológico. Cuida do seu marfim. Porque nós sabemos que, infelizmente, um dente que perde depois de adulto não tem como repor naturalmente. Você vai ter que investir tempo, dinheiro e ter um grande encontro com um profissional que você tem empatia e que ele consiga resolver com qualidade as suas necessidades. Então, cuide bem dos seus dentes. Essa é a dica. Eu quero aproveitar então fazer 2 convites. Primeiro, para reforçar aqui o CROP, né? O CROP, que vai acontecer em dia 23 a 25. Não, 21. O CROP, que é o Congresso de Reabilitação Oral, acontece dia 21 e 22 de setembro, agora no Windham, e a sua inscrição pelo site. Ela é gratuita, pelo site crop.com.br. Ó, só temos 400 vagas, parece muito, mas a comunidade tem 4.000 membros. Então, virou uma comunidade, só gente. 10% Pra vocês terem uma ideia lá dentro. de como cresceu, virou uma comunidade, o CROP, virou uma comunidade de profissionais de alto gabarito, que cuida da saúde bucal. E outro convite é para o nosso próximo podcast com o Dr. Ronaldo, para falar também de saúde bucal, com ênfase nas crianças. Combinado? Sim, combinado. São 2 coisas muito importantes, viu? Que eu vejo. A manutenção nas crianças, inclusive, aqui, eu não sou especialista, mas nós temos até odontologia intrauterina. Sim. Muito legal. E aí começa toda essa questão. E também o outro extremo, tá? A questão da gerodontologia, que é interessante para as pessoas que já estão na sua terceira idade, mas que precisam cuidar, assim como com as crianças no outro extremo, né? Cuidar sim da sua saúde bucal, da energia, da alimentação, mastigar bem, para você viver bem e com qualidade. Dr. Ronaldo, obrigado, foi um prazer falar com você. E te aguardo aqui para um próximo podcast para a gente continuar falando desse assunto muito importante que é a saúde e a saúde dos dentes, mas é a nossa saúde física e mental. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo seu Pode Mais. Obrigado por fazer parte desse grupo, tá bom? Entendendo legal. que a saúde realmente começa pela boca, isso é um ditado bem antigo. Dizem que morremos pela boca, mas também podemos nos salvar pela boca. É isso aí. Muito obrigado, Igor. Obrigado a você. É isso aí. Mais um podcast, dessa vez com o Dr. Ronaldo Silva, falando a respeito de saúde bucal. E ele será nosso convidado muito em breve para tratar de outros assuntos relacionados aos nossos dentes, ao nosso sorriso. Até o próximo, pessoal.